Boa noite a todos, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nepe Alcione, hoje, dia 18 de janeiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é mais um estudo do Nepe Alcione. A gente está em recesso dos nossos estudos tradicionais, mas estamos no nosso estudo de verão. Eis-me aqui, do livro Mulheres Fascinantes, a presença feminina na vida de Jesus, de Cireneia Maffei e ditado pelo espírito de Leon Tolstói. Então, neste estudo, a gente está adotando esse formato de gravar a parte inicial e que a gente dedica essa contextualização a um resumo, a um breve resumo do capítulo, e em seguida a gente faz uma pausa na gravação para que a gente possa viver esse momento mais precioso do nosso encontro, que é essa troca de experiência, essa das vivências, dos sentimentos que a história vem despertar em cada um de nós. E como esse acaba sendo às vezes um espaço íntimo, então ao final desse momento de partilha, a gente retoma a gravação para fazer um encerramento do estudo. Então, com o coração um pouco mais sereno, a gente entra hoje no capítulo 2, Miriam. E Miriam vem nos apresentar uma jornada linda de vida, de um príncipe orgulhoso que acreditava ser acima dos outros, né? Essa criança vem ser essa criança que aprende, vem aprender na dor e no amor. Então, esse capítulo, ele vem nos mostrar exatamente aquilo que muitas vezes a gente deixa escondido, aquela parte de nós que foram silenciadas, as feridas que a gente não mostra. Então, há sofrimentos que são um pedido da nossa própria alma, da nossa própria existência, em busca de uma reparação, de amadurecimento, de libertação. Então, sejamos todos muito bem-vindos. Sigamos hoje com essa história linda em Miriam, que vem nos lembrar que a cura começa dentro de nós. Eu vou. Vera, quem que ficou de fazer a prece? A Ieda faz agora e a Solange depois. Coloquei ali no chat até. Tá. Então, Valeu. minha querida Ieda, por favor, faça a nossa prece para a gente começar os nossos estudos. E em seguida, a Vera nos conduzirá por Miriam. Gratidão a Então, todos. testando o microfone, estão me ouvindo? Tem. Sim, perfeitamente. Então, aqui é Ieda, do interior do Rio Grande do Sul. Muito feliz por estarmos juntos. Convido a todos para fazermos então a nossa prece. Já conectados com essas forças divinas, vamos agradecer a Deus, nosso Pai amado, o Senhor das nossas vidas, o conhecedor dos nossos destinos, e a Jesus, esse mestre querido que conhece, como bom pastor, as nossas vozes, que conhece as nossas feridas e nos oferece o seu colo acolhedor nos momentos em que mais precisamos e consegue sair a pescar conosco nos momentos em que estamos harmonizados. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade desse encontro, reencontro de almas, para juntos visitarmos essas histórias tão fascinantes dessas mulheres que, com a sua trajetória, fazem eco dentro de cada um de nós. Que possamos, na noite de hoje, ao refletirmos sobre esses dramas de vida, extrairmos ensinamentos valiosos, a nortearem novos passos, a curarem um pouco das nossas feridas
a mostrarem horizontes que possamos trilhar, nos melhorando a cada dia. Abençoa, Senhor, esse nosso estudo que inicia, e com a tua luz, nós agradecemos imensamente por essa oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. E é de companheira aqui do. Nós já trabalhamos muito junto na evangelização aqui do Estado, né? É bem bom ver os amigos, né? Os corações afins. Boa noite para todos e todas. Muito bom ver essa sala cheia, todo mundo já trocando informações, né? Trabalhando, lendo. E como a Sueli fez um comentário antes, né? Que aquilo, cada história, uma mexe mais em um ou em outro, né? E a gente está falando do poder da literatura. Poder é mais uma ferramenta que nos auxilia a crescer. E eu estudo muito a questão da literatura, eu acho fantástico. Eu só vejo Jesus ali na história, né? Porque ele usava a história, usava o conto, a fala simples para tocar o coração e para que a gente conseguisse compreender os aprendizados. Então, assim, é fantástico. A literatura espírita é riquíssima, gente, é fantástico o poder dessa gama de espírito que nos traz tanto texto, tanta coisa para ver se ajuda a gente. E Tolstói foi um, né? Tolstói é um que escreveu, e gente, sabe que com o estudo desse livro, que eu já estou na terceira leitura simultânea por causa do trabalho, tu começa a perceber nesse livro coisas que Tolstói falou já lá quando ele estava encarnado. É muito interessante. Aí a gente vê que é o mesmo espírito, né? A mesma pessoa trazendo, ajudando a trazer um monte de conhecimento para a gente, né? Então é muito bom saber disso. Então, como a gente está naqueles combinados, lembram que a gente fez uns combinadinhos, né? Para que o nosso encontro seja um espaço de estudo, de vida, de cuidado, transformação, a gente escolheu alinhar, né, numa metodologia diferente e caminhar com alguns combinados, para que ficasse claro para todo mundo. Eu estou com uma lâmpada aqui com problema, então de vez em quando vai dar uma piscada, tá? Mas a outra está protegendo aqui do lado. Então a gente precisa lembrar que esse é um ambiente seguro, de corações afins, livre de julgamento. Aqui ninguém sabe mais que o outro. Nós temos saberes diferentes. E é essa troca, essa vivência que a gente quer compartilhar. Nosso objetivo, então, é compartilhar aprendizados e vivências que foram trazidas à tona com a literatura que a gente está usando. Aí nós vamos falar de nós, dos nossos sentimentos, do que eu senti, sem medo, porque é uma coisa complicada, difícil da gente falar, né? Já é uma coisa difícil de falar de sentimentos, ainda mais em grupo, né? Mas vamos tentar desenvolver essa habilidade também, né? Nós sabemos que aqui estudar importa, mas a escuta também é essencial. Então, a gente já treina, já desenvolve essa escuta empática um do outro. Não vamos dar conselho, porque o que é bom para mim pode ser que para o outro, né, não seja adequado. Nós vamos compartilhar vivências. E a vivência de cada um é importante. Se puder compartilhar, tenho certeza que vai enriquecer a de todos. Mas vamos buscar usar o tempo com solidariedade, né? Não fazer aquelas falas muito longas, para que o maior número possível de pessoas fale. E dentro do possível, quem puder, manter a câmera aberta, que esse olhar, né,
o olho no olho, que é a janela da alma, né? E esse grupo aqui é um grupo para todos e de todos, então que a gente possa aproveitar esse estudo. Então, enfim, vamos lá para o segundo capítulo, Miriam, né? Que também me lembrou, fiquei lembrando lá dos estudos da Maria, né? Miriam, Maria. E nós vamos conhecer. Alguém pode me tirar do co-host, por favor, que fica pulando? Olha só, o segundo capítulo que Tolstói nos traz, se vocês observaram, todos os capítulos, no seu início, tem uma passagem do Evangelho e um trecho da Obras Básicas que tem a ver com a essência trazida naquele capítulo, o aprendizado trazido naquele capítulo. E esse da Miriam está no texto de Lucas, capítulo 5, versículos 12 a 13. Estava ele numa cidade, quando apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, caiu com o rosto por terra e suplicou-lhe: Senhor, se queres, tenho poder para me purificar. Ele estendeu a mão e, tocando-o, disse: Eu quero ser purificado. E imediatamente a lepra o deixou. No início dessa história, né, que Tolstói nos traz, ele narra aquele dia a dia de Jesus e os apóstolos ali na volta do Mar da Galileia. Gente, lendo essa narrativa, a gente consegue enxergar como era o dia a dia de Jesus. É muito bacana a narrativa. Então, olhem depois de novo com atenção, aquele caminhava no meio de pequenas vilas, né, que não eram agrupamentos gigantes como a gente tem hoje, eram tudo pequenas vilas, grande para a época, né, mas pequenas. E geralmente ele caminhava no meio de pessoas simples, humildes, pobres, né? E naquele dia, depois daquele trabalho todo que eles atendiam as pessoas, faziam cura, conversava com todo mundo, né? Um pouquinho cansativo. Então, no fim do dia, ele já tinha aquele esquema, né, de ir, seguir ou buscar um lugar. E muitas pessoas convidavam eles. Ah, fica na minha casa, vamos comer. E Jesus, naquele dia, simplesmente, nós vamos seguir caminhada. E se foi. E os apóstolos o seguiram. E os apóstolos acharam estranho. E também assim, gente, o tempo todo eu vejo, os apóstolos somos nós. Porque, ai meu Deus, vai chover, ai eu estou cansado, ai eu estou com fome. Né? E Jesus seguiu a caminhada. E lá à frente, uma parte isolada, de longe, ele viu uma casa. O tempo já estava se armando para aqueles temporais bacana, tipo Rio Grande do Sul, assim, né? E chegaram a tempo na casa, não? Os apóstolos não entenderam muita coisa, né? Mas foram, seguiram Jesus e, apesar do horário e com o temporal caindo, era hábito do povo acolher estranhos, né? Imagina, hoje em dia a gente não faz isso, né? Mas eles foram acolhidos nessa casa, né? E o casal que morava ali compartilhou alimento, ofereceu espaço para eles dormirem. E os apóstolos estavam encucados porque Jesus estava muito quieto. Ele não perdia uma chance de falar, de ensinar, de falar das leis de Deus, não? Mas eles estranharam, mas ficaram quietos.
Passou a noite, passou o temporal. Na manhã seguinte, se levantaram e Jesus continuava silencioso, né? Ele saiu para a natureza, né? Aí nós temos dois diálogos ali, né? Nós temos o diálogo do casal ansioso, porque quando o Jesus e o grupo todo chegou à cidade, todo mundo já falou: ah, aquele é o Messias, olha, ele fez muitas curas, ele curou paralíticos, ele curou a lepra. E o casal ficou: será que não é? Será que é, né? Mas eles tinham ficado quietos, não foram na cidade atrás de Jesus. O casal é, era muito discreto, muito retirado, né? Mas perceberam que aquele homem, aquele grupo que chegou na noite, véspera, junto com o temporal, era o grupo, era o homem que todos falavam que era o Messias, né? A mulher até tentou falar com Jesus, por pensamento. Olha que coisa, né? Ela tinha uma angústia com ela. Ela queria pedir a ajuda de Jesus, mas pela situação deles, o medo, a insegurança, o desconhecimento, eles se calaram. Mas ela, em pensamento, em quase prece, conversava com Jesus. Mas Jesus não falou nada, né? Saiu, foi respirar o ar da manhã. E aí o marido já naquela, né? Tá vendo? Eu disse, não é, ele não faz, não sei o quê. E passou. E aí Jesus observou que na propriedade tinha um quarto separado. E ele se dirigiu para o quarto. E o pai se desesperou, né? Viram aquele suspense? Imagina a angústia dele, o medo de revelar quem estava naquele quarto. E Jesus entrou no quarto. E lá ele encontrou uma menina dormindo ainda de manhã e observou que ela estava com lepra num estágio já avançado. E era isso que os pais escondiam, porque vocês sabem que naquela época qualquer pessoa que aparecesse com lepra, ela era excluída da sociedade, marginalizada. Eles eram expulsos para o tal do Vale dos Imundos, onde ficavam lá isolados para que não contaminasse todo mundo. E os pais, na época, ficaram apavorados. Como é que eles iam mandar uma criança pequena? Foi o amor. Gente, pensem no filho de vocês. Quem não faria uma loucura dessa? Então, eles inventaram uma história que ela se afogou, que ela estava no barco uma vez, se afogou, não sei o quê, e oficialmente Miriam estava morta. Entristecidos, optaram por esquecer a luz da esperança quando eles souberam que um homem poderia ser o Messias. Primeiro levantou uma esperança, mas depois, e se não for? E se não der certo? E se todo mundo descobrir a nossa menina escondida? E também eles então esqueceram, né? A esperança, a luz da esperança que havia surgido momentaneamente se apagou. E os apóstolos aí estavam confabulando, né? Também silenciosamente. E Jesus, gente, se Emmanuel já dá nos dedos da gente, dedo, mão, tudo mais um pouco, imagina Jesus, né? Que olhou para eles, homens de pouca fé. Eu imagino quantas vezes o apóstolo deve ter ouvido isso, né? Uma série de vezes é, ele deve ter dito isso para ele. Então, bom, já que Jesus já descobriu a menina, a mãe aí deixou derramar toda a sua angústia, contou a história, o que, que tinha acontecido, contou detalhe, como era ela, a menina que era uma criança meiga, resignada, que compreendeu a necessidade do isolamento,
Imaginem uma criança isolada, não pode brincar com outras crianças. Se chega alguém, tem que se esconder. Então, eles fizeram todo um esquema para proteger aquela menina, para que ninguém soubesse que ela estava ali e que ela tinha lepra, né? Ah, a noite anterior, então, que aquele grupo chegou, na noite de temporal, o pai também lembra com estranheza do comportamento do cão, porque ele treinou aquele animal para ser feroz, agressivo, alertar a proximidade de qualquer estranho. E quando o grupo se aproximou, o cachorro se apaixonou por Jesus. Então aí a gente até para pensar na dois pontos que eu fiquei pensando. Quando a gente educa um ser, seja um animal, que ele responde muito bem a treinamento, se a gente educa amorosamente, ele tem um comportamento, ou a gente pode fazer dele um agressor. Imagina isso em crianças. Isso aí é um outro ponto que eu fiquei imaginando. Quando a gente educa com amor, a gente tem um adulto, um ser de um jeito. Quando falta esse amor, esse ser vai ser outra coisa. Mas a sensibilidade daquele animal chamou muito a atenção. Como assim, né? E Jesus já tinha entrado no quarto, já tinha visto a menina, sabia, mas eles ficaram juntando todas aquelas pecinhas na cabeça e os apóstolos remoendo, né? Agora entendi o porquê que ele não quis ficar na cidade, na vila, por que ele caminhou, por que ele veio até aqui, por que ele estava quieto. Homens de pouca fé. E aí Jesus volta ao quarto da menina e lê a história daquele espírito. Gente, que história fantástica, linda. Ele vê todo o passado de um príncipe egípcio, lá em Tebas, que foi o início da civilização, assim com muita tecnologia. Quem lê as obras espíritas sabe por quê, né? Era uma cidade de muita cultura, de muita riqueza, e aquele príncipe, olha aí a criação, ele foi criado como se fosse um Deus, e certo de o ser, ele tinha certeza que ele foi criado, você é filho de um Deus, e assim ele vivia, embora tivesse o corpo cheio de saúde, belo, tendo tudo ao seu caminho, todo o conforto que era possível naquela época, todo o luxo disponível, ele muitas vezes demonstrava uma certa agitação interior, que talvez as pessoas fossem dizer um mau humor, né? Tinha uma crise de mau humor. Ele tinha, às vezes, verdadeiros turbilhões de emoções que afligia a mente e o coração. Orgulhoso, ciente de suas posses e títulos, vaidoso da sua beleza também, né? E inconformando-se, às vezes, com o desenrolar dos acontecimentos de algum dos últimos dias, nessa cena ali que Jesus estava lendo. Receando se expor, decidir aguardar para si as aflições, o que muitos fazem hoje em dia. Algo está lhe incomodando emocionalmente, psiquicamente, mas ele cala e guarda aquilo para si, como se ninguém pudesse saber daquilo. É fraqueza. Eu sou filho de um Deus. Eu não posso ser fraco. Vejam se hoje em dia não há algo similar. E naquela manhã esplendorosa,
era-lhe sobremaneira penosa, sucedendo a incomum e humilhante experiência de rejeição. Irado com as risadas e conversa dos demais, jogou-se em amplo sofá debaixo do azulado dorsal de seda, cerrando furiosamente as cortinas. Se isolou, né? Suspirou aliviado, que ali ele poderia dar vazão ao que sentia. Ops! Olha essa frase aqui. Lágrimas, poucas e severamente refreadas, umedeceram-lhe a franja dos longos olhos, perdão, longos cílios negros. Recompôs-se, recompôs-se, impondo-se rígida disciplina. Eu não posso chorar. Eu não posso me desorganizar. Nessa situação aqui, esse príncipe ele havia conhecido uma jovem, plebeia, mas que sentira imediatamente que tal criatura lhe pertencia, lhe pertenceria. Começou então uma busca, ele mandou soldados, os homens dele, descobrir onde é que ela mora, como é que é, já tinha desconfiança, né? E na cabeça dele, cada vez que alguém do sexo oposto lhe despertava o interesse, ele se atirava de corpo e alma em doces e envolventes jogos de sedução, perseguindo a fêmea como se fosse alvo de desafiadora caçada. Nunca falhara até então. Então ele conheceu uma moça, no olhar tocou profundamente nele, e o normal dele é: vou caçar. Colocou a pessoa como um animal, como um objeto de caça, de conquista. E até então ele não tinha falhado, né? Aí nós vamos passar a conhecer a vida dessa jovem, bela, inteligente. Ela vivia só com o pai, jovem que tinha um verdadeiro amor pelo estudo, pelas letras. Era indiferente aos agitos da metrópole e às diversões comuns aos outros jovens da mesma idade. Por isso aqui o príncipe nunca falhara, porque a maioria entrava facilmente nessa lábia. E ele simplesmente usava de sedução. Era aquilo momentâneo. Agora, hoje, essa eu estou interessado. Amanhã, descarta. Aí vamos anotar, prestar atenção, lembrar que naquela época mulheres terem acesso à leitura, a estudo, era algo fora do normal, né? Mulher era para dar cria, para cuidar da casa e dos filhos. Ponto. Mais nada. Mulher não tinha inteligência, não tinha alma, não tinha nada. Ela só tinha essa serventia. Aliás, muito poucas pessoas na época tinham até a oportunidade de aprender a ler e escrever. Mas o pai era um escriba, era um estudioso e ensinou a filha tudo que ele pôde ensinar. O pai era um copista, trabalhava com isso, e nessa parte da vida, da história ali, né, ele recebeu um convite para substituir um escriba para um rico e nobre egípcio, que tinha naquela época, né, todo mundo sabe, era tudo na mão, copia. Então, livros e mais livros e mais livros, que não eram bem livros, como a gente entende hoje, que hoje a gente tem e-book, inclusive, né, eram feitos à mão. E exigia que uma pessoa que soubesse ler, soubesse escrever, tivesse uma letra boa, soubesse fazer um bonito trabalho. Não é só sair copiando, né? Então,
Esse nobre egípcio tinha um material, recebeu uma obra rica, importante, e ele queria copiar, né? Então ele contratou um copista, um escriba, o escriba ficou doente, a equipe dele ficou doente, ele foi, convidou o pai dessa menina para fazer o trabalho. Só que quando o pai olhou aquela quantidade de material que era para fazer, ele se apavorou sozinho. Vou levar uma eternidade, e o prazo era curto. Então ele avisou o nobre egípcio que contratou ele que a filha dele podia ajudar. Ela sabia fazer. Então os dois começaram a trabalhar é, nessa tarefa de fazer a cópia do material, né? E aí, eis que nos acasos da vida, né? O jovem príncipe que chegou, teve um dia nessa casa dessa pessoa, né? E o dono da casa, comentando que ele estava fazendo a transcrição, a cópia de tal material rico, e que estava sendo feito por um escriba, por um pai, com a sua filha. E aí o príncipe, né, nariz em pé, como assim? Uma mulher fazendo um trabalho desse deve ser horrorosa, né? Deve ser uma bruxa. E o dono da casa, não, por um acaso não, é uma jovem muito linda. E o príncipe duvidou. E aí ele quis conhecer essa dona. Já ali, se vocês lerem essa parte, né? é, ele, cadê aqui? Ele fala para ela, levanta, porque aí quando ela chegou na sala, primeiro que vestiram ela toda emperequetada para estar decente na frente do príncipe, futuro príncipe. E aí, quando ela chegou, o dono da casa mandou ela se ajoelhar, porque tinha que, né, cabeça baixa. E o príncipe disse para ele: levanta-te, quero ver esta maravilha. Dizem que é bela e culta. E tudo isso numa mulher do povo, gente, olha a afronta dele, né? Isso já mexeu com ela, né? E ela levantou, né? Não desrespeitou, mas ela foi firme na sua resposta. Era uma jovem diferente, né? E passaram, né? Aquilo e o príncipe se determinou que ele ia acompanhar o trabalho, porque queria ver a moça. Todo dia ele estava lá na casa, não queria saber de nada mais. Estava na casa sempre, porque ele queria compartilhar, né? Ele queria ir à caça, né? E teve um dia que o pai ficou doente, então não foi. Aí a menina estava trabalhando sozinha e ele se aproveitou daquilo. E aí papo vai, papo vem, né? Ele acabou levando ela para passear no jardim, muito lindo, aquela coisa toda, e trocaram um beijo, que já foi, né? Bastante coisa por aí. A jovem, né? Sim, já estava se encantando por ele e ela percebia, mesmo eles dois perceberam um no outro as emoções e sentimentos, mas também sentimentos contraditórios. Ela, quando foi para o quarto dela, depois ela pensava: sois belo, muito belo. Deixa eu ver se eu botei isso aqui. Sois belo, muito belo, Senhor, mas vosso, deixa eu ver por aqui, mas vossos olhos bem retratam o orgulho indômetro da linhagem, crendo-vos filho dos deuses, com poder de vida e de morte sobre nós, pobres mortais. Ah, Senhor, se soubesses que em nossas veias corre um sangue da mesma cor, que os corações podem pulsar da mesma forma, ou seja, somos todos seres humanos iguais, né? O príncipe fez o acompanhamento, passaram os dias, né? Após isso, que ele beijou ela num dia e no dia seguinte ele não apareceu.
Não apareceu e mandou um mensageiro entregar para ela uma joia, tipo, pagando, né? E ela, rápido, processou e devolveu a joia, não aceitou a joia, né? Após isso, ela se dedicou, porque aí ele sumiu, ela se dedicou mais arduamente ao trabalho, sufocando a dor da perda e da decepção. Não contou nada para o pai, porque ficou envergonhada da sua insensatez em se acreditar amada por alguém que se julgava tão acima da sua humilde pessoa. Recriminava-se em contínuo e íntimo monólogo. Tola que sou! Como pude deixar-me enganar pelos ternos olhares e palavras doces, resumantes a mel, com amargor, com amargores do fel. Bom, aí a gente já viu, né, que a separação é diferente dos dias de hoje, né? Temos isso em mente, né? Mas a separação causou dor, causou sofrimento, causou frustração, né? Desilusão, desilusão. E o príncipe, por sua vez, também estava incomodado, porque geralmente ele achava facinho descartar. Ele descartava assim, no dia seguinte ele já nem lembrava. Só que daquela moça ele não estava conseguindo se desligar. Ele estava incomodado, ele teve dificuldades para fazer. O serviço lá do copista terminou, a jovem voltou para casa com o pai e voltaram à sua normalidade, à sua vida normal, né? E em pouco tempo ela anunciou à família que iria se casar com um jovem companheiro de infância. Ela disse para a família que já era hora de se casar e constituir família. Certamente seremos felizes, viveremos em paz, pois ele tem por mim sincero sentimento. Serei amada e respeitada. Que mais posso esperar? Era a derradeira e decisiva medida para esquecer o jovem príncipe. Sabe aquilo, né? Vamos apagar essa história. Vamos afogar a mágoa em outra coisa. Vamos tomar rumo, né? Enquanto ela tentava esquecer, ele também tentava administrar os sentimentos que ele não conseguia entender, remoendo, uma vez que não conhecia aquilo. Tudo lhe pareceu confuso. Um amor que ele desconhecia até então e que se recusava a aceitar, pois acreditava que se transformaria em prisão. Se a amasse, ficaria em suas mãos. E ele era livre, né? Livre para amar, viver, dispor da vida de todos, pois que era filho dos deuses. Repentinamente, as fáceis e descompromissadas conquistas pareceram-lhe degradantes e destituídas de encanto. Sabe quando faz o download da coisa, né? Ou caiu a ficha para os mais de 21, fez o download e não conseguia compreender aquele sentimento que ele jamais tinha sentido. E aí começou uma luta ferrenha. Lutou desesperadamente contra a necessidade de transformação, aferrando-se ao tradicional código de crenças e valores, intentando ignorar o chamamento interior que sinalizava novos rumos existenciais. Agradava-lhe prosseguir na irresponsabilidade existencial
destituída de ideais nobres, isenta de preocupações e compromissos. Contudo, o sofrimento o empurrava em direção à mudança. E os dias foram se passando, e o nosso príncipe refletindo também, quando ele se decidiu, é meio lento o chip dele, né? Quando ele se decidiu a procurar a moça, ela tinha acabado de se casar. Ele descobriu. Mosquei, dormi, fui largado. E aí, gente, aquela rejeição bateu no nosso príncipe. Era tarde demais. Ela havia se casado e foi firme no seu compromisso com o esposo, embora secretamente ainda o amasse. Se vocês lembram, quando ele chegou na casa do pai, o pai contou que ela casou, ele foi na casa dela, ela abriu a porta e ele disse: Vim te buscar, vamos. Ponto. E ela foi firme no compromisso dela. Ela tinha acabado de casar com outro. Eu não vou, embora secretamente. Ela amava aquele príncipe. E ele ficou furioso, pois não aceitava ser rejeitado, trocado por um outro simples mortal. Além de ser rejeitado, foi trocado por um plebeu. Nem era essas coisas. A única coisa que passou pela cabeça dele, vingança. E não poderia permitir aquilo. O orgulho não ia deixar. E assim ele fez. Mandou prender o casal, porque naquela época não precisava prova justificativa. Mandou prender, jogou os dois num calabouço lá num lugar fétido e jogou a chave fora. A vida para ele seguiu, casou, nunca esqueceu, mas também nunca procurou saber informações daquele casal. Como o tempo, como algumas pessoas demoram para processar. E aquilo doendo dentro dele. E ele sabia o que tinha que fazer. A narrativa, então, volta para o momento em que Jesus, quer dizer, claro, só, né, lembrando que ela e o marido morreram lá, né, abandonados, e aí a narrativa volta para o momento em que Jesus está sentado ao lado desta nova encarnação daquele príncipe, que agora num corpo com lepra, pobre, isolado. A menina, ao despertar, o reconheceu como o homem dos sonhos que ela tinha com frequência e que ela estava sempre limpa, sem a lepra. E ela perguntou quem ele era. Podes me chamar de Jesus, Miriam. Há muito nos conhecemos e não deixaria que passasses por tão árdua expiação sem estar ao teu lado por todo o tempo necessário. Ser curado, em nome do Pai. E a menina se curou da lepra, ou nosso príncipe egípcio se curou do seu orgulho. Imaginem a alegria dessa família, a alegria dessa menina. A gente vê a narração dela sempre junto deles, da alegria dela, da mãe queimando aquelas roupas mal cheirosas, ela poder sair. Claro, né? Agora gerou um problema, porque como explicar que ela ressurgiu, porque ela estava morta, né? Essa história do estar morta e ressurgir, a gente tem um estudo em cima disso fantástico, mas não vou atrapalhar. A criança cresceu, virou mulher, deu sequência na vida,
casou, teve filhos, uma família grande, e ensinou a todos. E muitas pessoas, quando ela ressurgiu, começaram a ir na casa deles, né? E ela sempre atendia a todos, ensinando o que Jesus ensinava, o que ela aprendeu. E para os filhos, ela contou toda a verdade, ela contava todas as histórias, e eles adoravam ouvir a mãe contar e recontar a história do belo príncipe e da pequena escriba do antigo Egito, que ocupou então o vazio da longa caminhada. Então, é uma história lindíssima que toca a sensibilidade de todos nós e que refletimos como tudo isso se parece com tantos momentos hoje, século XXI, no nosso dia a dia. Muitas partes dessa história a gente vê na nossa sociedade hoje em dia e nos faz pensar do aproveitamento desse tempo, desse espaço, dessa encarnação, né? E aí, nesse trabalho aqui, nessa proposta, com o embalo dessa história que nos traz, nós podemos parar e olhar para dentro de nós e falar de nós, sem receio. O que tocou, né? O que mexeu em mim? Que parte minha se sensibilizou, né? E para ajudar no desenvolvimento dessas reflexões, né, a gente busca sempre trazer algumas perguntas. Vocês não fazem ideia do embate que é a semana inteira das perguntas, porque eu separo lá um grosso modo, jogo um monte de perguntas e aí depois a gente vai lapidando em grupo. Gente, é uma diversão. Tira isso, bota aquilo, bota aquilo. E geralmente querem muitas perguntas, mas a gente vai se limitar em poucas para a gente refletir, mas assim, não é para responder as perguntas. Se aquela pergunta não é um ponto que te chamou a atenção, vai no ponto que lhe chamou a atenção. O importante é a gente compartilhar experiências. Então, para provocar, nós trouxemos como lido com a rejeição, como lido com a minha própria natureza. Reconheço meus erros, como eu lido com essa descoberta. Tem uma música linda, depois outra hora eu boto no grupo, que ela fala, é fantástico descobrir que você pode mudar, reconhecendo que você errou. Então, quando a gente olha para a gente, né? E nós espíritas sabemos que estamos em evolução, somos perfectíveis e somos aprendizes, somos passíveis de erro. Então, a gente vai refletir sobre isso. Silvia, se quiser parar a gravação, não estou te... Então, essa história foi mais uma história assim, que tocou bastante, que tem muito a dizer de nós, né? Que nos leva a refletir nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, ainda na nossa dificuldade em transformar-se, né? Porque a gente estuda a doutrina, a gente lê, a gente aceita intelectualmente, mas a gente vai lá e faz. Ainda lutamos, nos sentimos rejeitados, não que sejamos, né? Mas numa situação, hoje de tarde a gente estava discutindo rejeição e contrariedade, né? Como é que eu sinto? Eu
prefiro azul, o outro prefere vermelho. Ponto. Mas como é que eu sinto o outro preferir o vermelho? Como é que eu lido? Então, é, no caso do príncipe, a menina acabou casando com outra pessoa, ela foi fiel, mas ele não aceitou essa recusa. Não que ele não pensou em momento algum, ela está sendo fiel a um compromisso que ela assumiu. Ela me deixou, ela não fez o que eu quero. E quantas vezes a gente ainda se sente assim? Eu costumo dizer, né, que o sujeito que tem a costa mais larga ou é o diabo ou é Deus, porque ou é vontade de Deus ou é culpa do diabo, nunca das minhas escolhas, né? E a gente está sempre arrumando uma justificativa. E nós temos ainda assim essas dificuldades, mas nós já fomos príncipe, já fomos Miriam, hoje somos nós. Etapas. A gente vai evoluindo, sim. Então, vou ler aqui o depoimento que a Miriam depois deu para o Tolstói, né? Houve um homem de suaves e cálidas mãos, ternos e claros olhos e cabelos da cor da amêndoa madura, que, sentando-se à beira de fétido leito, em distante dia perdido no tempo, ousou levantar as cobertas e desvendar o sofrimento e a solidão de pequenina criatura, tocando-a sem nojo ou receio, concedendo-lhe a preciosa dádiva da saúde física, antevendo redentoras e sublimes possibilidades de serviço em sua seara bendita. Jesus, o homem, eu, a menininha enferma. Não pretendo descrever os anos de padecimento que antecederam aquele dia inolvidável, mas sim dizer-vos da felicidade a partir do momento em que meu corpo se libertou da cruel moléstia e minha alma compreendeu quem ali estava, em nossa casinha da praia. Como era boa a sensação da água em meu corpo perfeito. Com que alegria observei a minha mãezinha recolher os panos mal cheirosos e queimá-los, as espirais de fumaça desfazendo-se nas perfumadas aragens da manhã, as roupinhas limpas, a sensação de frescor, a constatação do retorno da sensibilidade, o calor do sol nas faces. Deus, para entender perfeitamente, necessário se faz tenhamos enfrentado a perda da saúde e o temor do vale dos imundos. Depois, minha mãe se levantou, perdão. Depois minha mãe me levou até Jesus, que se sentara à mesa, conversando com meu pai, enquanto finalmente se alimentava. Ele docemente me puxou, acomodou-me sobre seus joelhos, afagando-me os cabelos ainda úmidos. Repartiu comigo o pão, nele deitando mel, certamente menos doce do que ele. Observando que eu me prendi às suas palavras, iniciou uma parábola. Eu não posso. Havia um homem muito rico e poderoso que morava em magnífico palácio, comendo e bebendo do bom e do melhor.
Ora, nas cercanias do suntuoso palacete, pobre e chagado mendigo, acompanhado de esquálidos cães que lhe lambiam as feridas, detinha-se a esmolar, sem que o orgulhoso senhor se designasse a lhe conferir um mais ínfimo olhar. Como olvidar? Como esquecer seu riso, sua voz calorosa a brincar com o zelo de minha mãe, que no afã de lhe agradar insistia sem parar para que comesse mais do pão recém-saído do forno, e o convite de meu pai chamando-o para o mar, e ele descendo a colina, as vestes batidas pelo vento, o rosto voltado para o sol da manhã. Enquanto se dirigiam para o barco, eu os seguia, encantada com seu porte, com seus cabelos, seus olhos. Nosso cão sultão, ao que parece, compartilhava de meus sentimentos, juntando-se a eles, entrando no barco e se assentando a seus pés, fingindo não escutar as insistentes e reiteradas ordens de meu pai para que descesse. E o mestre serenamente pedindo: deixai-o ficar, não nos incomodará. Observei sentada na areia o barco se distanciando, as vozes se diluindo. Depois a chegada, o cesto cheio de peixes como jamais havíamos visto. Meu pai sorridente e falante. Não cansávamos de escutá-lo. De instante em instante me aconchegava, as mãozinhas se estendendo para o tocar ou a seu manto. Minha mãe ralhava, temerosa de o importunasse, que eu o importunasse, mas ele me autorizava a ficar. Assim, assenhorava-me no colo de Jesus. Como esquecer? Jamais conseguimos explicar aos moradores da aldeia o meu pretenso regresso. Sabedores de que Jesus passara por nossa distante casa, imputaram-lhe o milagre. Silenciamos. O tempo passou. Eu cresci. Então, nossa casinha saíra do anonimato, tornando-se um referencial para sofredores e curiosos. Afinal, eu voltara do fim do, do fundo do mar. Jamais me senti de qualquer. Jamais me senti culpada por revelar a verdade, pois a lepra sempre me pareceu abismo maior do que o abissal. De qualquer modo, acredito que seria demasiado para suas cabeças. Casei-me, numerosa prole abençoou o lar humilde e cristão. A meus filhos não ocultei a verdade, contando-lhes a história que excedia em muito a do meu suposto ressurgimento do mundo dos mortos. Ainda ouço as infantis vozes maravilhadas com o mestre, inquirindo: Mãezinha, sentaste no colo dele? E ele pescou com vovô? Quantos peixes Jesus pegou? Surgiu em meio à tempestade, alheio ao medo, amparando e consolando, servindo e amando, em meio a tormentas existenciais decorrentes de nossa imaturidade e ignorância. Sempre estará, como há 2000 anos, aguardando que estejamos prontos para as verdades eternas, estendendo-nos sua doutrina de luz e amor, seguro farol contra a escuridão das lepras morais que ainda
persistem em nós. Ponto. Solange, a nossa prece, por favor. Ninguém Jesus de silencia, né? misericórdia, Desculpa. Jesus de misericórdia e bondade. Deus, nosso Pai, que nos concedeste esse mestre amigo. Maria, nossa Mãe Santíssima, que nos acalenta nos momentos de maior dor. Ilumina, guia-nos e protege-nos dos erros, das falhas morais. Que escutemos nossos instrutores espirituais. Que escutemos os nossos familiares desencarnados que cuidam de nós de forma amorosa e sábia. Ilumina a caminhada de cada um de nós, presentes ou ausentes nessa reunião. Agradecemos a espiritualidade amiga que protege esse estudo e que permite que se conduza durante esse tempo que estamos juntos e até depois, que Deus há de permitir. Assim sendo, agradecendo a todos, agradecendo a Vera pela exposição, a Silvia pelo suporte, pedimos permissão para o encerramento do estudo dessa noite, com votos de muita luz e muita paz para todos os presentes e os que não puderam comparecer. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos. Silvia, quer falar alguma coisa? Mágia? Semana que vem, Isabel, Lia e Miriam, as É, três irmãs. Outra história poderosa. e Um nós beijo a temos um todos. encontro, e nós temos um estudo belíssimo das benditas entre as mulheres aqui no nosso canal do YouTube. Então, quem não assistiu, vale a pena, que a gente está falando de mulheres. Então, boa noite, minhas queridas, meus queridos. Fiquem com muita paz. Boa Boa noite a noite. todos. Uma boa semana para Gratidão. todos nós. Beijo, Regina.